todos, cumprimentar a todos os participantes, cumprimentar também o professor Vitalino Canas, o Vitor Fernandes, que nos ajuda nesse desenvolvimento, mas cumprimentar sobretudo o professor Vitalino Canas, que se dispôs gentilmente a nos ceder frações do seu precioso tempo para nos falar nestes momentos de crise e trazer a sua experiência e a sua reflexão, tanto teórica quanto prática. O professor Vitalino Canas é um conhecido estudioso da jurisdição constitucional, também muito conhecido no Brasil. Escreveu aquilo que eu considero, tenho dito e já escrevi no Brasil, talvez a mais importante obra em língua portuguesa sobre proporcionalidade, mas, além do mais, também o professor Vitalino Canas foi membro do parlamento português, teve uma atuação marcante na política, realizou a política de descriminalização de drogas em Portugal num contexto de grande segurança. Os brasileiros que hoje visitam Portugal sabem que Portugal é um dos países mais seguros do mundo, não obstante ter realizado a descriminalização de drogas para o chamado usuário. Nós já tivemos vários debates com ele sobre esse tema no Brasil. Mas, sem mais delongas, vamos dando sequência a este seminário em que tivemos nas edições anteriores a presença do professor Balaguer, da Espanha, de Granada, e do professor Blanco de Moraes, de Lisboa. Vamos passar a palavra ao professor Vitalino Canas. Muito boa tarde a todos. Difíceis, mas que nos vão proporcionando estes momentos de novidade, e para mim é uma novidade estar nesta rede grande dos dois lados do Atlântico a partir da minha casa. Eu já avisei que as condições de internet aqui no sítio onde estou não são perfeitas e, portanto, se houver alguma dificuldade, se virem que não estou a chegar em boas condições, poderei procurar mudar para outro sítio onde haja melhores condições de recepção. Mas pergunto se me estão a ouvir bem. Sim, ouvimos bem. Toda a gente ouvir bem, presumo que sim, não é? Sim, sim, pelo menos aqui da minha parte. Muito bem. Eu começo por agradecer a falar deste tema. Tenho estado a preparar um paper, tenho estado a preparar um paper que se pode chamar do devido processo substantivo de efetividade. Eu creio que deixaram-me ouvir, não foi? Perdão, professor, eu acho que a gente teve uma interrupção no áudio. Mas já está tudo bem agora, não é? Já está tudo bem agora, tudo bem agora. Uhum. Bem, então irei continuar. Agradeço o
o convite, agradeço também as palavras amáveis. Eu estou para a concretização nas restrições a direitos sociais. Porque é que isso me pareceu importante nesta altura? Porque eu creio que os direitos sociais vão estar outra vez, vou utilizar uma expressão popular, outra vez na berlinda nos próximos tempos. Estiveram há poucos anos, porque houve a crise desse mundo fora, na altura em muitos locais e que eles tinham de ser ou eliminados ou alterados, a sustentabilidade orçamental fosse garantida. Creio que depois desta pandemia, os direitos sociais vão estar de novo em grande destaque, mas agora por razões diferentes. Agora porque se vai verificar que, porventura, haverá direitos sociais a menos em alguns setores, designadamente no setor da saúde. Se esta pandemia está a revelar alguma coisa em relação à nossa estrutura societária, é que sem um bom sistema de saúde, sem um bom sistema educativo e de investigação para a saúde e para outros temas, naturalmente, sem a aposta do Estado nestas estruturas, é possível que no futuro tenhamos grandes dificuldades. E vê-se que em alguns países onde o sistema de saúde não é um sistema de saúde forte, é um sistema de saúde com fragilidades, como é o caso dos Estados Unidos da América, as condições de superação desta pandemia sejam piores. Portanto, eu diria que há uns anos atrás havia a ideia de que havia direitos sociais a mais, e em alguns casos, tribunais constitucionais, o juiz constitucional foi chamado a decidir sobre compressões, restrições, retrocessos ao nível dos direitos sociais, e isso processou-se sobretudo na Europa. Talvez nos próximos anos se discuta que há direitos sociais a menos em alguns setores e, se calhar, o juiz constitucional vai ser chamado a pronunciar-se sobre se existe ou não insuficiência na materialização, na concretização de alguns desses direitos sociais. Portanto, a ratio do meu paper é em relação a isso. Eu tive de o apressar um bocadinho para vos enviar, portanto, eventualmente algumas das minhas conclusões não estão ainda totalmente testadas, mas confio que a audiência qualificada que está a ouvir-me me irá ajudar e irá contribuir para fazer algumas retificações que seja necessário fazer, sobretudo no caso brasileiro. Este paper vai ser publicado no contexto de um livro que eu vou editar juntamente com alguns alunos meus do mestrado e do doutoramento, de há 2 anos atrás. Depois vai ser editado em inglês, vai ser traduzido e vai ser também publicado em inglês. Porque em inglês, já agora, se me permita, antes de entrar propriamente no tema, só uma mera referência a isso. Porque o inglês? Porque, nesta altura, o debate sobre estes instrumentos de harmonização e ponderação, o princípio da proibição de excesso ou da proporcionalidade, o princípio da proibição da insuficiência ou do déficit e outros princípios, o déficit sobre todos estes instrumentos, o debate, peço desculpa, sobre todos estes instrumentos, hoje dá-se sobretudo na literatura em inglês. E isso leva a que muitas vezes, de forma totalmente injustificada, experiências muito relevantes, como é o caso da experiência brasileira e o caso da experiência portuguesa, para falar apenas destas duas em língua portuguesa, sejam completamente ignoradas. Nós lemos alguns livros sobre o princípio da proporcionalidade, lemos alguns da proporcionalidade e Portugal e o Brasil são completamente ignorados, não obstante a circunstância de, por exemplo, o Brasil, a jurisdição constitucional do Brasil, ter sido talvez a primeira, aqui com uma grande responsabilidade, aliás, do ministro Gilmar Ferreira Mendes, tenha sido talvez a primeira jurisdição constitucional do mundo inteiro
a procurar aplicar o princípio da proibição da insuficiência no âmbito dos direitos sociais. Portugal tem também uma riquíssima jurisprudência sobre a aplicação, embora aquilo que eu vou dizer é controverso, não sei se o professor Carlos Blanco Moraes me está aqui a ouvir, é controverso o que vou dizer, ele eventualmente não concordará, mas Portugal tem uma já rica jurisprudência de aplicação do princípio da proibição do excesso no âmbito das compressões, das limitações, das restrições, como se quer, em direitos sociais. Portanto, hoje em dia, se nós queremos proteger a língua portuguesa, se calhar temos de publicar algumas coisas em inglês para fazer com que os nossos parceiros académicos de outros países se interessem também por aquilo que se faz e aquilo que se publica e aquilo que se julga nos nossos países e que lemos em inglês passem, eventualmente, no futuro, a procurar ter acesso também a algumas coisas que nós escrevamos e ensinemos em português. Bom, vamos então entrar no tema de hoje, que é justamente esse tema, portanto, saber quais é que são os instrumentos de harmonização e ponderação que o juiz constitucional, e antes dele o próprio legislador e as próprias autoridades, mas sobretudo o juiz constitucional no papel de controlador da constitucionalidade, quais é que são os instrumentos de harmonização e ponderação que são aplicáveis em casos de colisões de direitos sociais com outros direitos ou com outros bens, interesses ou valores, colisões essas que impliquem da parte do legislador ou da parte do julgador uma operação de harmonização, de superação, portanto, da colisão. E aqui, em relação a isso, eu irei focar as experiências constitucionais de 5 países, escolhidos com vários critérios, desde logo pelo critério geográfico. Iremos falar da jurisdição constitucional num país da América do Sul, o Brasil, iremos falar de casos da África do Sul, portanto, da África, iremos falar de um caso do Canadá, iremos falar do caso de Portugal e da Alemanha. Portanto, aqui o critério foi encontrar jurisdições constitucionais relevantes, que tenham uma jurisdição relevante sobre direitos sociais e que sejam de continentes diferentes, com culturas jurídicas diferentes e também com realidades sociais muito diferentes. É óbvio que a realidade social da África do Sul é muito diferente da realidade social do Canadá ou da Alemanha. E também com enquadramentos normativos dos direitos sociais muito diferentes. Iremos daqui a pouco ver com maior pormenor, mas na Alemanha não existe sequer um catálogo de direitos sociais na Constituição de 1949. Portanto, digamos que o critério foi encontrar aqui países, estados com culturas constitucionais, com sociedades, com histórias muito diversificadas, com posicionamentos geográficos muito diversificados e ver se depois, olhando para aqui, encontramos alguma coisa em comum no que diz respeito à resolução, à superação de colisões em que estão envolvidos direitos sociais. E em relação a isso, existem duas perspectivas ou duas posições que eu diria diametralmente opostas. Há uma orientação muito comum, circular muito pela literatura sobre o princípio da proporcionalidade hoje em dia, que é a posição de dizer bem, que o princípio da proporcionalidade é um princípio universal que se aplica e é aplicável em todo o lado, com mais ou menos adaptações, como a estrutura básica, mas depois algumas adaptações de acordo com as circunstâncias, mas é aplicável em todas as circunstâncias em que haja necessidade de resolver este tipo de colisões, designadamente também as colisões em que estejam implicados direitos sociais. Esta é uma primeira posição, que eu diria a posição otimista em relação às potencialidades do princípio da proporcionalidade. Depois há uma outra posição, diametralmente oposta a esta, que diz, bem, não, de acordo com o tipo de colisão de que se tratar, de acordo com o tipo de posições jurídicas subjetivas que estejam em causa, de acordo com
o enquadramento constitucional, assim se aplicarão uns ou outros instrumentos de harmonização e ponderação que diferem de caso para caso, de país para país, a sua estrutura, a sua metódica aplicativa, etc. E, portanto, não é possível encontrar aqui um fio condutor, não é possível dizer se existe um instrumento que dá para tudo. Temos de encontrar, sim, vários instrumentos diversificados que se aplicam caso a caso, país a país. E é isso que nós iremos procurar aqui estudar, para saber qual das duas posições é a correta, ou se ainda teremos de enverdar, como acontece sempre com os juristas, por uma terceira alternativa. Começando aqui pelo Brasil, eu, em relação ao caso brasileiro, vou-me dispensar de focar as várias decisões do Supremo Tribunal Federal, que eu, aliás, muitas delas são decisões relatadas pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes, portanto seria aqui um bocadinho absurdo eu estar a falar do seu trabalho em pormenor, e são muitas delas relatadas pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes, porque foi ele um dos grandes responsáveis pela introdução na jurisdição constitucional brasileira de alguns dos mais recentes instrumentos de harmonização e ponderação que existem ao nível global. Portanto, estas decisões que estão citadas no meu paper, que são estudadas no meu paper, não foram escolhidas por serem decisões dele, foram escolhidas por serem estas que existem sobre estes temas. No caso brasileiro, aquilo que eu começaria por assinalar é que existe um contexto doutrinal muito propício a estas novas doutrinas, a estes novos instrumentos. De uma forma geral, temos uma doutrina no Brasil muito aberta a conhecer e a empregar estes novos instrumentos. E depois temos também condições sociais do Brasil, aliás, de toda a América do Sul, diria, América do Sul, América Central, temos condições sociais propícias a haver uma forte jurisprudência sobre direitos sociais. Em Portugal, nós muitas vezes ouvimos alguns dos nossos alunos, e lemos também da doutrina brasileira, algumas alegações de que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal muito ativista, em vários planos. Vários planos até de natureza mais política. Mas é um tribunal muito ativista, designadamente nos direitos, no âmbito dos direitos sociais. E eu procurei verificar se isto é assim, tendo em conta o emprego que aparentemente o Supremo Tribunal Federal faz de alguns instrumentos de harmonização e ponderação. Estão-me a ouvir? Sim, professor. Sim? Peço desculpa, como eu não tenho interação, de vez em quando vou ter de... Sim, sim. Vou ter de Sim, professor. dizer. Em relação ao Brasil, é pegar alguns dos padrões, dos parâmetros, ações do poder político, exatamente normas do legislador, para ver de que forma é que eles são empregos pelo Supremo Tribunal Federal, na minha perspectiva, discutível e seguramente criticável, e depois ouviremos se sim ou não, como é que eles são aplicados e tirar daí algumas conclusões comparativas com outras experiências que iremos falar de seguida. Começando aqui, enfim, não vou aqui falar da doutrina da teoria geral dos direitos sociais. Hoje em dia há adquiridos que não existiam há uns anos atrás. No caso brasileiro, esses adquiridos ainda têm mais força por causa da específica normatividade que a Constituição brasileira confere aos direitos sociais, portanto, todos os temas da justicialidade, da partição dos direitos sociais em vertente negativa e em vertente positiva, a sua, digamos, o seu tratamento unitário em relação aos direitos de liberdade, alguns aspectos que continuam a ser obviamente controversos e discutíveis, mas eu diria que a doutrina
tem vindo a encaminhar-se gradualmente para reconhecer aos direitos sociais uma normatividade que não reconhecia há uns anos atrás. Falava-se muito que os direitos sociais eram sobretudo uma aplicabilidade imediata, estavam dependentes da atuação, totalmente dependentes da atuação do legislador, etc. Digamos que essas ideias têm vindo a sofrer alguma evolução, também em Portugal, também na Europa, não são consensuais, mas têm vindo a sofrer alguma evolução. Tendo em conta que existe, sobretudo, hoje em dia, algum consenso em que os direitos sociais, do ponto de vista estrutural, não são assim tão diferentes dos direitos de liberdade e que os direitos sociais também têm a sua vertente negativa, uma vertente que é resistente à intervenção do legislador, de outras autoridades ou de terceiros, para além de ter a vertente positiva que requer intervenções, que requer atuações do poder público. Tendo isto em conta, eu vou dividir aqui sempre a minha exposição entre os instrumentos de harmonização e ponderação adequados à resolução de colisões de direitos sociais na sua vertente negativa, com outros bens, interesses ou valores, e vou depois falar das questões relacionadas com a colisão de direitos sociais na sua vertente positiva, com outros bens, interesses ou valores. Porque os instrumentos aplicáveis, como iremos verificar, pelo menos na minha opinião, são diferentes no caso e no outro. E eu aqui começaria tentando organizar adequadamente a minha intervenção e olhando naturalmente para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, iria começar com a chamada proibição da insuficiência, ou como eu prefiro, proibição do defeito. A proibição da insuficiência ou do defeito, ou do déficit, como alguns também dizem, foi uma invenção alemã. Surgiu na Alemanha, não a propósito dos direitos sociais, mas a propósito dos chamados deveres de proteção do legislador em relação a direitos de liberdade. Portanto, a proibição da insuficiência, ou do déficit, ou do defeito, quando surge na Alemanha, não é a pensar nos direitos sociais, nem poderia ser, de uma forma geral, a pensar nos direitos sociais, porque, como iremos ver, os direitos sociais na Alemanha não têm sequer consagração constitucional, portanto, a aplicação destes instrumentos mais adstringentes será difícil na Alemanha. A proibição do defeito quanto aos deveres de proteção também foi aceito já pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro. Aliás, existe uma decisão relatada pelo ministro Luís Roberto Barroso, de 2017, salvo erro, portanto recente, onde está claramente feita uma aplicação bastante correta do princípio da proibição da insuficiência, num caso em que o que havia que regular eram relações entre particulares dentro da instituição da família. Portanto, não estava em causa, nessa decisão de 2000, nesse acórdão de 2017, não estava em causa uma questão de direitos sociais. O que é que há em relação às questões de direitos sociais? O que existem em relação às questões de direitos sociais é algumas referências, desde 2008, desde decisões de 2008, portanto, por isso eu há pouco dizia que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro é, que eu saiba, a primeira jurisdição, e talvez nesta altura uma das únicas, não mesmo a única jurisdição mundial, o juiz constitucional mundial, que começou a fazer referência ao princípio da proibição da insuficiência no âmbito das restrições, no âmbito da efetivação de direitos sociais, e existem várias decisões, desde 2008, em que se fazem referências ao princípio da proibição da insuficiência no contexto dos direitos sociais. Aqui vou já deixar uma referência que pode não ser atendida ou não pode ser objeto de concordância da ilustre audiência que está perante mim do outro lado do computador.
Eu estive a ler alguns destes arestos, na verdade fazem-se referências ao princípio da proibição da insuficiência, mas eu tenho a noção que, na verdade, em nenhum deles foi efetivamente aplicado o princípio na sua acessão mais específica, na sua acessão própria. O princípio da proibição da insuficiência é um princípio ponderativo. Como ele surgiu na Alemanha, ele surge como um princípio ponderativo. É um princípio que requer ponderação de bens, interesses ou valores. De um lado da balança, permitam-me a imagem clássica, de um lado da balança coloca-se um dos bens, interesses ou valores que deve ser sopesado, neste caso o direito social, a vertente positiva do direito social que estiver em causa, e do outro lado coloca-se da balança, coloca-se o outro bem, interesse ou valor, pode ser outro direito de liberdade, ou outro direito social, ou um bem público, um interesse público, coloca-se outro bem e há um contrapeso, há um balanceamento, um balancing, como diriam os anglo-saxónicos, dessas duas magnitudes. O princípio da proibição da insuficiência é um princípio ponderativo. E, na verdade, eu acho que o Supremo Tribunal Federal brasileiro, das várias vezes, desde 2008, que fez referência ao princípio da proibição da insuficiência no campo dos direitos sociais, fez essa referência em circunstâncias em que ela é bem feita, em que existem condições para a sua aplicação, mas depois, na verdade, não aplica o princípio de outros parâmetros ou de outros instrumentos, designadamente da proteção ou da garantia do conteúdo mínimo do direito social. Esta, portanto, a imagem com que eu fiquei pela leitura de vários acordos, várias decisões de relação às questões dos direitos sociais. A vertente negativa é essa que pode decorrer da própria Constituição. A própria Constituição pode, quando consagra algum direito social, de imediato estabelecer algumas condições da Constituição e que resultam imediatamente em direitos subjetivos dos particulares, e, portanto, aí trata-se de impedir que o legislador ou qualquer outra autoridade pública intervenha nessas vertentes negativas que decorrem da própria Constituição. Isso em Portugal acontece claramente com alguns direitos sociais. E depois há a vertente negativa decorrente de o legislador implementar, materializar, operacionalizar o direito social que está na Constituição, de criar normas jurídicas, através dessas normas jurídicas, criar mecanismos de fruição por parte dos particulares das prestações sociais e, uma vez criadas estas prestações sociais, aquilo que se trata é de discutir ou de evitar que elas venham a ser objeto de retrocesso, que elas venham a ser objeto de qualquer tipo de restrição ou de constrição da parte do legislador ou de parte de qualquer outra autoridade pública. E aqui o que é que nós vemos na jurisprudência constitucional brasileira? Vemos, sobretudo, o apelo e referências muito variadas ao chamado princípio da proibição do retrocesso. Eu devo dizer que, pela leitura de alguma doutrina brasileira, tinha começado por ficar com a impressão de que este princípio da proibição do retrocesso era um princípio visto no Brasil numa visão que era a visão que resultava de um célebre acórdão do Tribunal Constitucional Português de 1984, relatado pelo professor Vital Moreira, acórdão esse que, por seu turno, também espelhava, refletia uma visão que era um contributo do professor José Joaquim Gomes Cantilho, que era uma visão muito fechada do princípio da proibição do retrocesso. É uma visão, pode dizer-se, absoluta do princípio da proibição do retrocesso. Em termos muito simples, talvez até incorretos do ponto de vista técnico, o princípio da proibição do retrocesso, nessa visão, impede qualquer tipo de alteração
que não seja uma alteração para melhor ou para manter pelo menos um nível equivalente de satisfação do dever, qualquer contribui tudo equivalente ao estatuto constitucional ou até um estatuto superconstitucional. E eu vejo esta decisão do Tribunal Constitucional Português de 1984 muitas vezes referida quer na doutrina, quer na jurisprudência constitucional brasileira. E vejo também, muitas vezes, referido, porque sei que o professor José Joaquim Gomes Cantilho tem uma grande audiência exercida no Brasil, também vejo muitas vezes refletida a sua concepção da Constituição dirigente e os reflexos disso, designadamente ao nível do princípio da proibição do retrocesso. Esta é a minha primeira impressão. Depois fui ler os acórdãos, alguns deles relatados pelo ministro Celso de Mello, por exemplo. Fui ler os acórdãos e muitas vezes realmente esta ideia de proibição do retrocesso com este sentido absoluto parece emergir, mas depois na verdade ficou a sensação que não é rigorosamente aplicada, ou se é aplicada é muito raramente. Ou seja, há um apelo à visão da proibição do retrocesso com este sentido absoluto, há o agitamento dessa perspectiva da proibição do retrocesso, mas depois fica-se por visões menos absolutistas e mais relativizadas do princípio da proibição do retrocesso. Aliás, naquela decisão há pouco referido de 2017, em que também se aplicou o princípio da proibição da proteção insuficiente, também se fala da proibição do processo de uma forma totalmente relativizada, falando do princípio da proporcionalidade e, na verdade, não é o princípio da proibição do processo que ali está em causa, mas é sim uma aplicação do princípio da proporcionalidade, porque o princípio da proibição do processo, quando não tem sentido absoluto, quando é relativizado pela aplicação do princípio da proibição do excesso, quando é relativizado pela aplicação do princípio da proibição do processo, perde utilidade. Ele só é útil quando tem o sentido absoluto. Há pouco, baseado sobre o caso brasileiro, até porque seria um atrevimento meu, já que desse lado conhecê-lo muito melhor que eu. Para não me alongar muito, o que eu diria aqui, finalizando em relação ao caso brasileiro, o que eu diria aqui são algumas conclusões. Primeiro, apesar do Supremo Tribunal Federal mostrar excelente conhecimento de todos estes instrumentos, designadamente do princípio da proibição da insuficiência ou do déficit, da proibição do excesso, do conteúdo mínimo garantido, da proibição do processo, apesar do Supremo Tribunal Federal brasileiro mostrar um mínimo conhecimento bastante adequado de todos estes princípios, na verdade o Tribunal Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, não aplica as versões mais astringentes mais atrevidas, digamos assim, destes instrumentos e acaba por ficar normalmente em posições relativamente mais recuadas, na minha perspectiva, relativamente mais adequadas, de proteção da garantia, proteção ou garantia do conteúdo mínimo do direito, etc. Surpreendeu-me, mas aqui talvez seja uma deficiência minha, surpreendeu-me não ter encontrado nenhuma aplicação do princípio da proibição do excesso, não estou a falar da proibição do defeito, nem da proibição do processo, mas não ter encontrado nenhuma aplicação do princípio da proibição do excesso, que eu sei que o Tribunal aplica profusamente na área dos direitos de liberdade, mas não encontrei nenhuma aplicação na área dos direitos sociais. Talvez seja uma falha minha e, se alguém tiver meios de me corrigir, eu agradecia muito em relação a isso. Portanto, conclusão em relação ao caso brasileiro, aplicação de algumas
de alguns instrumentos de impedimento do retrocesso, de alguns instrumentos no sentido de fazer com que a efetivação dos direitos sociais progrida, mas instrumentos esses que não se podem dizer que sejam os instrumentos mais agressivos e mais ablativos da liberdade de conformação do legislador que é possível. Portanto, eu diria que neste campo o Supremo Tribunal Federal brasileiro é seguramente um tribunal muito ativo, mas tenho algumas dúvidas que se possa qualificar de tribunal ativista neste domínio. Não estou a falar de outros domínios que também se fala e que também poderíamos discutir, mas neste domínio creio que esta é uma conclusão que eu tiraria em relação ao caso brasileiro. Iria agora avançar, até porque já estou muito em cima do tempo que me foi disponibilizado, e agora avançar para o caso alemão. Poderão perguntar, mas porquê o caso alemão? Porque na Alemanha, na Constituição alemã, não existe sequer um catálogo de direitos sociais. Mas o caso alemão é interessante por vários motivos. Primeiro, porque na verdade, apesar de não existir um catálogo de direitos sociais na Constituição alemã, a Alemanha tem uma tradição de direitos sociais que vem desde Bismarck e que passa pela Constituição de Weimar de 1919. Portanto, eu diria que a Constituição de 1949 é uma exceção na Alemanha. A Alemanha tem uma literatura sobre direitos sociais, tem uma tradição de direitos sociais, que é uma tradição muitíssimo interessante. Para além de que a Alemanha também é a inventora de muitos dos instrumentos de harmonização e ponderação de que temos estado a falar, da proibição do excesso, da proibição do déficit ou da insuficiência, da proibição do processo, do conteúdo mínimo, conteúdo essencial do direito, do mínimo de existência. Portanto, todas estas noções, ou todos estes conceitos que a Alemanha tem vindo a exportar para o mundo, são conceitos radicados aí, e é interessante saber se a Alemanha os aplica no contexto dos direitos sociais, sabendo, mais uma vez insisto, que os direitos sociais não têm sede constitucional. O que tem sede constitucional é um princípio da socialidade, portanto, um princípio do Estado Social, de onde depois o legislador e o próprio juiz constitucional retira a consagração de alguns direitos sociais. Não apenas do princípio da socialidade ou do Estado Social, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana e de alguns direitos de liberdade até, como por exemplo o direito de propriedade, onde o juiz constitucional alemão tem que dar também alguns direitos sociais relativos a essa área da propriedade. A Alemanha tem interesse, portanto, por causa destes motivos e também porque, depois de ter tido um debate muito aceso na década de 60, numa altura em que os direitos sociais foram muito questionados na Alemanha, na década de 70, depois de 2010, porventura, por começar a sofrer influências externas do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, das Nações Unidas, também da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, onde existem também direitos sociais, talvez por a Alemanha começar a sofrer influências dessas jurisdições ou desses ordenamentos exteriores, assiste-se uma certa evolução da jurisprudência constitucional alemã, com alguns casos muitíssimo interessantes, sobretudo a propósito de uma legislação que tem a ver com benefícios sociais a que desempregados têm direito quando deixaram de ter o subsídio de desemprego e passaram a ter acesso a outros subsídios que não já o subsídio de desemprego, mas que são subsídios de garantia do mínimo de subsistência. A Alemanha tem aqui alguns casos muitíssimo interessantes. A Alemanha não aplica o princípio da proibição da insuficiência, apesar de aplicar em situações onde estão em colisão direitos de liberdade ou direitos de liberdade com bens de interesses ou valores públicos, mas não aplica o princípio da proibição da insuficiência no âmbito de colisões em que estejam direitos sociais. Aplica o mínimo garantido de subsistência e aplica também a proibição do excesso
em situações em que estejam em causa as vertentes negativas de direitos sociais. Passando agora para o caso do Canadá. O Canadá também, para ser muito breve, o Canadá também aplica, não encontrei situações em que pudesse ser aplicado algum instrumento mais, digamos, mais moderno, mas o Canadá também aplica o princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso em situações em que estão em causa compressões, limitações de direitos sociais. Também existe jurisprudência nesse sentido. Aqui referido, porque o caso sul-africano é o caso que fornece as alternativas mais visíveis ou mais notórias à aplicação do princípio da proibição do excesso ou do princípio da proibição do defeito. Porque a África do Sul gerou, por influência do direito britânico, do direito anglo-saxónico, a África do Sul, a jurisprudência constitucional sul-africana, gerou um teste que é o teste da razoabilidade, reasonableness. Esse teste, também muito difundido noutros países com influência no direito anglo-saxónico, da common law, mas é um teste que se reveste de algumas especificidades, de algumas características próprias da forma como foi construído na África do Sul. E é manifestamente um teste alternativo, por um lado, à proteção da garantia, ou à garantia mínima do direito, do conteúdo essencial do direito social, e alternativo também ao princípio da proporcionalidade. Este teste é um teste que visa permitir ao juiz constitucional, neste caso sul-africano, apreciar a atuação do poder público, do legislador e das outras autoridades na concretização, na efetivação dos direitos sociais, sem proibição do excesso, sem fazer uma análise do conteúdo do direito que esteja em causa. Ou seja, o Tribunal Sul-Africano nem faz a definição daquilo que é o conteúdo mínimo do direito social, nem faz a definição daquilo que é o conteúdo primo facie ou mais alargado do direito social. Portanto, este teste da razoabilidade é um teste que não parte daquilo de que se parte quando se aplica o princípio da proibição do excesso, que é da verificação de se existe ou não uma violação do direito em causa. Existindo uma violação ou uma infração do direito em causa, então vai-se verificar se essa infração é justificada. E para se verificar se ela é justamente do princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso. No caso sul-africano, não é esse o critério metódico que é seguido. O juiz constitucional sul-africano não faz uma verificação prévia se existiu ou não uma eventual violação do direito. E, portanto, nem sequer vai verificar qual é que é o conteúdo, seja o conteúdo mínimo, seja o conteúdo mais alargado do direito. O que o juiz constitucional sul-africano vai fazer é verificar a natureza fática, etc. Vai verificar vários indicadores. Vai verificar quem é que esteve envolvido na elaboração da política, se foram várias entidades e se todas as que deviam ter sido envolvidas estiveram envolvidas, que tipo de indicadores é que foram referidos, qual é que foi o procedimento que foi seguido, foi o procedimento adequado, se não foi o procedimento adequado, se todos os que deveriam estar a ser contemplados foram de facto considerados, ou se alguém ficou de fora, se teve em conta a existência de prioridades ou não, se teve em conta a existência de grupos mais fragilizados, de outros necessários, qual é que é o período de tempo para a execução da política. Portanto, o teste da razoabilidade é aquilo
que eu diria um teste de foco macro. É um teste que atende a vários aspectos, alguns de natureza social, outros de natureza normativa, até podem estar envolvidos dentro do teste da razoabilidade, como acontece, por exemplo, na Índia e acontece também na África do Sul, até podem estar envolvidos dentro da aplicação do teste da razoabilidade segmentos que são segmentos idênticos ou típicos da proporcionalidade. Mas o teste da razoabilidade é um teste muito mais alargado e também um teste muito mais diferente em relação ao legislador. Este teste da África do Sul foi muito criticado logo no momento em que ele foi aplicado pela primeira vez no chamado caso Groot-Boom, em caso em que um conjunto de famílias que viviam, uma das muitas heranças do apartheid, viviam um grande bairro de barraco, em situações de vida muitíssimo precárias, muitíssimo deficientes, estavam já há vários anos à espera que lhes fosse atribuída a habitação de custos controlados, de renda, e eles decidiram ocupar um terreno. Eles eram cerca de 900 pessoas, entre as quais 500 crianças, decidiram ocupar um terreno para poder fazer, digamos, casas não perfeitas, mas um bocadinho melhores. Esta senhora Groot-Boom, por exemplo, vivia numa casa de 20 metros quadrados, vivia antes de ir para esta solução, vivia numa casa de 20 metros quadrados, juntamente com a sua família e a sua família e a família da sua irmã. Portanto, estão a ver as condições precárias, sem água, sem eletricidade, sem saneamento básico, com inundações, etc. E, portanto, eles decidiram em 1999 ir ocupar um terreno que era um terreno privado, mas tinha sido já definido como sendo um terreno onde iria ser instalado um bairro de habitação a custos controlados. Foram rapidamente despejados, estiveram lá alguns meses, foram rapidamente despejados, as suas habitações foram derrubadas, precárias foram derrubadas, já não podiam voltar para o sítio de origem e tiveram de ser instalados em situações ainda mais precárias, num terreno de jogos, num campo de futebol, na população de onde estavam. E depois recorreram aos tribunais, primeiro ao High Court, depois a situação veio para o Supremo Tribunal Sul-Africano, que tem, tal como no Brasil, que tem competências para o Tribunal Constitucional Sul-Africano, que tal como no Brasil exerce as competências de fiscalização da constitucionalidade de normas jurídicas, mas também de outros atos, e foi, digamos, feita a apreciação pelo Tribunal Constitucional Sul-Africano, foi feita a apreciação da situação, tendo sido dada razão à senhora, tendo sido aplicado o teste da razoabilidade e dado razão à senhora Groot-Boom e aos às mais partes do processo. Razão essa um pouco pírrica, porque a senhora Groot-Boom, pouco tempo depois, iria morrer na condição de sem-abrigo. Portanto, as críticas que são dirigidas a este teste da razoabilidade, não é um teste suficientemente sólido, mesmo quando na base dele se dá razão às pessoas e se admite a violação dos seus direitos, e mesmo nestes casos é um teste que não é suficientemente poderoso para poder mudar as circunstâncias. Mas este caso da aplicação da razoabilidade, teste da razoabilidade, que é um teste muito bem visto até nas instâncias internacionais, diz
foi ali que o protocolo adicional do Pacto Nacional dos Direitos também muito bem visto. É uma alternativa à aplicação da proporcionalidade, mas é uma alternativa que eu diria muito mais laxa, muito mais flexível, muito mais maleável e de alguma forma muito mais diferente, self-restraining que o teste da proporcionalidade. Finalmente, o caso português, evoluindo agora para o caso português, que é um caso que obviamente estudei com mais atenção, mas que aqui também vou apenas resumir. O caso português começou de uma forma relativamente radical, porque essa sentença de 1984, produzida pelo professor Vital Moreira, sobre uma norma, ou um conjunto de normas que tinha vindo revogar o Serviço Nacional de Saúde, essa sentença de 1984 aplica um teste de proibição do retrocesso no sentido mais absoluto. É certo que as circunstâncias eram circunstâncias relativamente propícias a que essa decisão tivesse sido prolatada. Porque, na verdade, a criação de um Serviço Nacional de Saúde é algo que é a própria Constituição que determina, que ordena. Há uma injunção e aquilo que a lei tinha feito tinha sido eliminar o Serviço, a lei de 1982, tinha eliminado o Serviço Nacional de Saúde contra o comando, obviamente contra o comando constitucional. E, portanto, digamos que havia condições propícias, o professor Vital Moreira também era uma pessoa, e é uma pessoa altamente eloquente e muito persuasiva, e, portanto, ficou essa visão da proibição do processo em 1984. E depois o Tribunal Constitucional português adorou durante vários anos sem definir se iria permanecer nessa senda ou se iria alterar de agulha. E houve várias decisões sobre direitos sociais, nem sempre totalmente claras, a seguir à integração portuguesa na Comunidade Económica Europeia, 1986, 1996, 95, 96, houve várias situações, várias sentenças do Tribunal Constitucional sobre questões que punham em causa direitos sociais, mas não de uma forma totalmente conclusiva. E foi depois, num acórdão do início de 2000, um acórdão relatado pelo Dr. Luís Nunes, vice-presidente do Tribunal Constitucional, eu viria depois a ser presidente do Tribunal Constitucional, ele faria um acórdão em que, de uma forma geral, resolveria a questão de saber se o Tribunal Constitucional continuava a aplicar o princípio da proibição do retrocesso dessa forma absoluta, ou o aplicava de uma forma não absoluta, mais relativizada, ou por isso simplesmente o abandonava. O acórdão 509 de 2002 é também um acórdão emblemático, muito bem escrito pelo Luís Nunes de Almeida, como aliás era o timbre dele, e que deixa muito clara a situação. Primeiro, princípio da proibição do retrocesso no seu sentido absoluto? Não é essa a posição do Tribunal Constitucional português, está completamente afastado. Depois, pela leitura do acórdão, nós até pelos primeiros trechos do acórdão, até podíamos pensar que, apesar de tudo, o princípio da proibição do processo iria continuar a ser decisivo naquelas questões e que seria por ali que se continuaria a decidir, embora não o princípio da proibição do retrocesso absoluto, mas a coisa mais relativizada. À medida que vamos lendo o acordo, verificamos que, na verdade, o que se está a fazer é que o princípio da proibição do retrocesso é colocar aquilo que se entende que deve ser aplicado
quando está em causa algum tipo de retrocesso na implementação de direitos sociais, não é isso, mas outros parâmetros, a proteção da confiança, a proteção do núcleo essencial do direito, etc. Não o princípio da proibição do processo com um sentido autónomo e muito menos o princípio da proibição do processo com o sentido absoluto. Noutras decisões do Tribunal Constitucional, não nesta, de 2002, mas noutros acordos do Tribunal Constitucional mais adiante, o Tribunal Constitucional, em relação a situações em que vertentes negativas do direito social estão em causa, o Tribunal Constitucional também passou a aplicar o princípio da proibição do excesso, o princípio da proporcionalidade. E, portanto, atualmente o Tribunal Constitucional aplica em situações de retrocesso social, em situações de compressão, de restrição de direitos sociais, o Tribunal Constitucional português aplica dois instrumentos, aplica a proteção do núcleo essencial do direito, o conteúdo mínimo essencial do direito, ou essencial do direito, e aplica a proibição do excesso, dependendo, digamos, de qual é que é a situação que está em causa, quais é que são as situações jurídicas subjetivas, as prestações que estão em causa, se elas têm mais, se estão mais próximos do núcleo essencial do direito, se estão menos próximos, assim se aplica um ou outro desses textos. Em relação à materialização, efetivação da vertente positiva de direitos sociais, aí é que o Tribunal Constitucional português tem ou nada elucidativa, ilustrativa, e de facto aí não temos muito a relatar. O Tribunal Constitucional português tem-se sobretudo pronunciado sobre situações de retrocesso, situações de compressão ou de restrição das vertentes negativas dos direitos sociais. Foi isso, aliás, que esteve muitas vezes em causa na chamada jurisprudência da crise, em vários acordos que foram prolatados pelo Tribunal Constitucional entre 2011 e 2014. Muitas vezes esteve em causa alguma compressão, alguma limitação, alguma supressão de direitos sociais ou de prestações sociais, e aí houve muitas vezes ocasião para a aplicação da proibição do excesso, mas o Tribunal Constitucional, de modo geral, nunca aplicou a proibição do excesso, exceto uma vez. Em toda essa jurisprudência da crise, apenas houve uma circunstância das inúmeras que passaram pelo crivo, apenas houve uma circunstância em que o Tribunal Constitucional decretou a inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade de uma norma jurídica contida no Orçamento de Estado por violação do princípio da proibição do excesso. De resto, foi sempre o princípio da igualdade, o princípio da proteção da confiança, ou outros princípios, o princípio da garantia do mínimo de subsistência, etc., outros princípios ou direitos que serviram de fundamento para o Tribunal Constitucional atuar, para o Tribunal Constitucional decidir. Tenho agora de me encaminhar para a conclusão, uma vez que já estamos em cima da hora de preleção, certamente já estão um pouco cansados de me ouvir, então vou aqui para a conclusão. Recordam-se que eu fiz no início, ou deixei no início, uma questão, que é de saber, bem, quando está em causa o devido processo substantivo para a efetivação dos direitos sociais ou para, digamos, a garantia, a proteção dos direitos sociais contra intervenções do legislador, nos casos, o que é que se deve aplicar como instrumentos de harmonização e ponderação? E recordam-se que eu falei em duas respostas possíveis. A primeira resposta aplica sempre o princípio da proporcionalidade. O otimismo em relação às virtualidades do princípio da proporcionalidade. Segunda hipótese, bem, dirão outros, aplica-se um instrumento que for aplicável, e há muitos possíveis e imagináveis, não é necessário encontrar aqui nenhuma uniformização. Pois bem, a minha resposta, que eu tenho procurado propor,
legislador e tenho procurado convencer, a minha resposta é que, na verdade, nenhuma das duas possibilidades está correta e aquilo que a experiência dos tribunais, dos juízes constitucionais por esse mundo fora, de várias origens, de várias proveniências, de várias inserções normativas e sociais, nos diz, é que, na verdade, se aplicam 2 ou 3 instrumentos de acordo com as circunstâncias. Em alguns casos, os tribunais aplicam quer quando está em causa a vertente positiva, quer quando está em causa a vertente negativa dos direitos sociais, os tribunais aplicam o mínimo, conteúdo mínimo do direito. Não é o caso na África do Sul, onde aplicam a razoabilidade, reasonableness, como eu disse, mas na maioria dos casos os tribunais aplicam como parâmetro de julgamento, quer da compressão dos direitos sociais, quer da sua efetivação pelo legislador, aplicam o conteúdo mínimo do direito, também o princípio da proibição do excesso. Acontece isso no Canadá, acontece isso na Alemanha, acontece isso em Portugal, acontece isso também, em parte, na África do Sul. Não acontece que eu tenha detectado no Brasil, mas, como digo, se calhar estive desatento a alguma jurisprudência que deveria ter visto. Depois, quando se trata da efetivação, da materialização de aspectos que requerem a atuação do legislador, da parte positiva, do segmento positivo do direito social, ainda não materializado, os tribunais, de uma forma geral, do mundo onde a agenda social não está tanto na primeira página, não têm grande jurisprudência em relação a isso. No Canadá não existe, na Alemanha não existe, em Portugal não existe. Nos países onde a questão da efetivação dos direitos sociais, a necessidade de se progredir ainda na efetivação dos direitos sociais, continua na agenda, aí aquilo que eu encontro também mais facilmente é a necessidade de, pelo menos, alcançar a proteção ou a garantia ou a concretização do conteúdo mínimo do direito social, mas ainda não houve o atrevimento, se me permite a expressão, para se avançar para outros instrumentos mais astringentes, aparentemente com, digamos, sendo suscetíveis talvez de serem vistos com mais intervenientes, intromissores da proibição da insuficiência ou da proibição do déficit. E como digo aqui, o Supremo Tribunal Brasileiro teve uma atitude pioneira na introdução desta noção, deste conceito, deste instrumento, na sua jurisprudência constitucional, mas na minha avaliação, aquilo que se passou até agora é que essa menção está lá, o legislador sabe que o Tribunal a conhece, mas o Tribunal ainda não foi até ao fim na sua total aplicação, na sua jurisprudência, tendo sempre ficar um bocadinho antes disso, ou seja, em zonas menos intromissivas, ou eventualmente menos intromissivas do legislador. E muito obrigado, peço desculpa por ter falado tanto tempo. É cansativo estar a olhar para um ecrã, ver alguém falar assim, espero que tenha chegado em boas condições. Professor, nós agradecemos muitíssimo essa belíssima palestra que o senhor fez e que já veio acompanhado desse texto. Nós já pedimos, inclusive, que fosse distribuído aos participantes deste seminário apenas com a reserva de que não fosse citado ainda, uma vez que o senhor está terminando para fins de publicação. E nós não esperávamos também uma análise tão criteriosa da jurisprudência brasileira, o que mostra que aquilo que nós estamos aqui fazendo e discutindo, de alguma forma, também está repercutindo para o outro lado do Atlântico. Nós já certamente vamos fazer convite ao senhor, diante do conhecimento da jurisprudência brasileira, para participar dos nossos debates aqui de forma mais contínua
no nosso mestrado e no nosso doutorado. Eu não sei como que estão as perguntas aí organizadas, Vitor, para fins de que possamos encaminhar ao professor, dar prioridade para os nossos participantes do seminário. Uhum. Com certeza, ministro. Nesse momento, nós gostaríamos de abrir para pergunta aos participantes. Não sei se algum participante já gostaria de se inscrever para perguntas. Por enquanto, não havíamos ainda recebido nenhuma pergunta por escrito, mas todos os participantes podem também ficar aí à vontade para fazer as perguntas oralmente. Enquanto não temos perguntas, ministro, eu mesmo gostaria de fazer uma observação. De fato, a exposição do professor Vitalino foi bastante densa em relação, inclusive, à nossa jurisprudência brasileira, e é muito interessante a conclusão que ele chega de que, diferente do que se poderia intuir na seara dos direitos sociais, na realidade, a jurisprudência suprema não tem sido ativista, né? Na verdade, embora tanto a teoria da proibição do retrocesso quanto a teoria da produção insuficiente, parece que têm sido utilizadas de forma muito mais alátere, né? Muito mais anciliares para a fundamentação dessas decisões que foram analisadas do que propriamente como uma razão de decidir, né? Também gostaria de comentar que há um caso muito interessante que está sendo cujo mérito está sendo julgado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal nesta semana que se passa no âmbito do plenário virtual, que é a ação direta de inconstitucionalidade 5595 de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Nesse julgado, impugnava-se uma emenda constitucional, a emenda constitucional 86 de 2015, que estabeleceu novos pisos para os gastos com ações em saúde pública no texto constitucional. E em 2017, o ministro Ricardo Lewandowski, na condição de relator, chegou a suspender a eficácia dessa emenda constitucional, utilizando como argumento justamente o princípio da proibição do retrocesso social, ao entender que a emenda constitucional teria diminuído o patamar mínimo de gastos previsto na Constituição para ações com saúde. E o mérito desse caso está sendo julgado essa semana pelo plenário virtual do Supremo. Portanto, acho um caso bem interessante relacionado a direitos sociais, né, gastos com saúde, e que dialoga com as nossas discussões. Temos uma pergunta de um dos participantes, uma pergunta um pouco mais teórica, doutrinária, para o professor Vitalino. A pergunta é a seguinte: quais são os subprincípios, na visão do professor Vitalino Canas, que compõem o princípio da proibição do déficit, né? Quais seriam os subprincípios que estariam envolvidos dentro dessa análise? Professor Vitalino, nos ouve? Já, enquanto as perguntas? Sim. Querem que responda já? Pode responder, por favor. Posso? Bom, então, muito obrigado pelas questões pertinentes e, obviamente, bem no centro do tema que aqui estamos a debater. Eu ficarei muito curioso em relação a esse caso do ministro Lewandowski. O processo social, vamos ver, aqui a questão que se coloca é de saber
se existe a existência de um princípio autónomo da proibição do retrocesso social só se justifica se nós tivermos uma concepção ou uma visão, uma perspectiva absolutista desse princípio, que é a visão que estava subjacente ao tal acórdão português de 1984. A visão absolutista, que é a visão de dizer, bem, atingiu-se um certo patamar de concretização do direito social e para baixo desse patamar não se pode ir. Pode-se ir para cima, pode-se lateralizar, pode-se fazer coisas diferentes, mas desse patamar não é possível sair. Esse patamar é um patamar absoluto. Passa a ter uma espécie de rigidez constitucional ou até superconstitucional, porque, até ao contrário do que sucede com os direitos de liberdade, os direitos de liberdade são muitas vezes restringíveis pela necessidade de se fazer bem, mas em relação a esses direitos sociais, eles até adquiriram uma super rigidez constitucional, de acordo com essa versão do princípio da proibição do retrocesso. E como eu digo, li alguma da jurisprudência riquíssima constitucional brasileira, alguma dela, é possível ler tudo e seguramente que me passei essas leituras, verifiquei que houve um ou outro caso, não mais do que isso, um ou outro caso, onde esta visão mais absolutista do princípio da proibição do processo social prevaleceu, mas de uma forma geral não foi essa a visão do princípio da proibição do processo social que ressaltou da jurisprudência constitucional brasileira, no meu entender. Aí o que ressalta é sempre uma visão um bocadinho mais relativa. Então dizer, bem, em princípio, o nível de concretização do direito social não está ao livre arbítrio, ao livre dispor do legislador. O legislador pode alterar, pode inclusive até comprimir, mas tem de haver uma justificação e tem de haver o respeito pelo conteúdo mínimo do direito. Portanto, aqui neste caso que referiu, não sei, não conheço essa situação, mas admito que pudesse estar em causa a proibição do processo social ou, digamos, mobilização e invocação do princípio da proibição do processo social, porque o gasto mínimo, aquele que assegura o cumprimento mínimo do direito à saúde, não estaria assegurado. Portanto, mas aí, mais uma vez, aí o princípio da proibição do processo social não tem autonomia. E aí o que está em causa é saber se o conteúdo mínimo do direito à saúde estava ou não a ser através da autonomia. O que tem autonomia é pelos recursos que o Estado coloca à disposição das estruturas públicas de saúde. Depois, a questão, quais é que são os subprincípios da proibição do defeito? Bom, é uma excelente pergunta e toca num nó górdio importante e talvez num dos principais fatores que levam a que o princípio da proibição do déficit continue a ser um princípio que não é aplicado no âmbito dos direitos sociais, já tem sido aplicado no âmbito das compressões de direitos do o nível de competências que os mais constitucionais e juízes constitucionais têm de aplicar as divergências começam de facto logo. A discussão proposto é que se distingam duas situações. Há uma situação de omissão total da efetivação do direito social, portanto o direito social está na Constituição, da Constituição não resultam situações jurídicas subjetivas nem prestações
sociais que possam ser logo justiciáveis e diretamente resultantes da Constituição, e, portanto, tem de haver intervenção do legislador, e o legislador nunca fez qualquer tipo de intervenção, e, portanto, o direito social está completamente por efetivação. Chama-se a isso uma omissão total. Primeira situação. Depois, a segunda situação, que aliás é a situação mais comum, é a situação em que o legislador já deu alguma concretização ao direito social, mas ainda não atingiu o limite que poderia eventualmente atingir. E aí pode-se falar eventualmente de uma omissão parcial. Portanto, são duas situações: omissão total, omissão parcial. As omissões totais, de um modo geral e de raiz, afetam o conteúdo mínimo e essencial do direito. Mínimo ou essencial do direito. E, portanto, aí não se aplica a proibição do defeito em sentido próprio. Eu distingo a proibição do defeito em sentido próprio, que é aquela em que a proibição do defeito, a proibição da insuficiência é aplicada de uma forma ponderativa. Mas aí, nos casos das omissões totais, de uma forma geral, é o próprio conteúdo mínimo do direito que está em causa. E aí não é a aplicação da proibição do defeito que se põe em jogo, mas sim outro parâmetro, que é a proteção do conteúdo mínimo do direito. Quando, e isso pode acontecer, não é possível, pela interpretação constitucional, chegar-se a um conteúdo mínimo do direito, então aí pode-se aplicar, também no caso das omissões totais, pode-se aplicar também a proibição do déficit, ou do defeito, ou da insuficiência. E aquilo que eu tenho, enfim, é uma história longa, que não tenho tempo para contar aqui, conto apenas a conclusão. Aquilo que eu tenho concluído pelo estudo que faço é que, nesses casos, o único segmento que é aplicável com utilidade é o segmento que nós designaríamos, se estivéssemos a falar da proibição do excesso, de proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, o segmento da ponderação, o segmento do balancing, nos casos das omissões totais. Nos casos das omissões parciais, também, para evitar estar aqui a contar uma história demasiado longa, que já contei noutros locais, e, portanto, quem tiver essa curiosidade poderá satisfazê-la vendo aquilo que eu escrevi noutros locais. Mas, para concluir, ou para deixar apenas a conclusão, aquilo que eu tenho defendido é que o princípio da proibição do defeito, aplicável nesses casos de omissões parciais, tem, sobretudo, dois segmentos com utilidade, que é o segmento que, se nós estivéssemos a falar da proibição do excesso, designaríamos de segmento da necessidade. Eu prefiro chamar-lhe, no âmbito da proibição do defeito, de eficiência exigível, e o segmento do balancing, da ponderação. São os dois segmentos que são aplicáveis quando está em causa a aplicação da proibição do defeito em circunstâncias de omissão parcial da concretização ou da efetivação dos direitos sociais. Bom, temos algumas perguntas. O aluno Leonardo Vargas gostaria de também fazer um questionamento ao professor Vitalino oralmente. Por favor, Leonardo. Bom dia, prazer ouvir o senhor, professor Vitalino Canas. Tem um livro que o senhor publicou, a minha pergunta, assim, ela passa até, de certa forma, tangencialmente, pelo que foi abordado aqui, nessa brilhante exposição do senhor. Mas o senhor publicou um livro em 1996, do Tribunal Constitucional, se seria uma estratégia legislativa. Aí, nesse período, o senhor teve, nesse período de 24 anos, continuou com a sua intensa vivência acadêmica e, felizmente, pôde fazer parte do Poder Legislativo. Imagino que tem as suas vicissitudes, o senhor, como comparativista, sabe identificá-las muito melhor que todos nós, a exceção do ministro Gilmar, né?
Mas a pergunta é o seguinte: o senhor chegaria às mesmas conclusões daquele trabalho do senhor em 96, considerando ainda mais assim, nessa efervescência, né, em que a mídia fala das atribuições de controle de constitucionalidade? A gente não tem um controle preventivo no Brasil, mas tem alguns instrumentos. Enfim, a pergunta é essa: o senhor chegaria a essas mesmas conclusões? Como se posicionaria nesse contexto de necessária intervenção, até para garantir direitos sociais numa situação de crise? Obrigado. Eu não entendi qual é que é o estudo que se está a referir meu, de 96? Foi de 1996, foi um artigo que o senhor publicou sobre o Tribunal Constitucional. Seria um órgão, até vou colocar Estratégia legislativa. Sim. Isso, estratégia legislativa. Está aqui até o título. Perdão. E foi de 1996. E nesse intervalo, né, de 24 anos, o senhor continuou na sólida produção acadêmica, teve esse período do senhor o cargo parlamentar, enfim, e a gente teve uma série de aspectos, né, o senhor como comparativista identificou muito melhor. O senhor chegaria às mesmas conclusões? Como o senhor ouviria como o senhor responderia essa pergunta, vamos dizer assim, se hoje fosse perguntar, 24 anos depois? Ainda mais analisando o caso brasileiro e esse contexto de coronavírus, de necessária intervenção para garantir direitos sociais. Inclusive direito à vida, claro, que seria o mais supremo deles. Bom, então, se me permitem, eu escrevi de facto um artigo sobre o Tribunal Constitucional, enfim, um de vários, sobre o Tribunal Constitucional, e eu creio que esse, não tenho memória exata, mas creio que esse a que se refere é um trabalho pequeno, um textozinho pequeno, que tem em conta a circunstância do Tribunal Constitucional português, diferentemente do que sucede com o Supremo Tribunal Federal brasileiro, a circunstância do Tribunal Constitucional português dispor, ao abrigo de uma disposição de um preceito constitucional, o artigo 282, número 4, dispor de um conjunto de prerrogativas, de faculdades, de competências, que lhe permitem, de alguma forma, fixar, modelar os efeitos das suas próprias decisões. E isso suscita a questão de saber se o Tribunal Constitucional português, com essas competências, que não são muito comuns ao nível dos tribunais constitucionais que existem, se o Tribunal Constitucional, munido dessas competências, é ou não visto pelo legislador constitucional como um órgão para-legislativo, ou com a possibilidade de intervir também, digamos, no campo do legislador, uma intervenção diferente daquela que é simplesmente anular as normas jurídicas, por inconstitucionalidade, mas de ir um bocadinho mais além e de decidir também quais é que são as consequências das suas decisões e de saber se essas consequências devem ir mais além ou ficar mais aquém no período temporal, se devem ter efeitos ampliativos, se não devem ter efeitos ampliativos, etc. E, portanto, eu procurava dar resposta a essa pergunta. Mas eu, melhor do que a minha própria resposta, eu acho que a resposta a devemos encontrar na prática do Tribunal Constitucional Português, que me parece que foi exemplarmente ilustrada no período da chamada jurisprudência da crise, que eu há pouco mencionei, entre 2011, 2014, 2015 ainda alguma coisa, mas sobretudo nesses três anos. E aí o Tribunal Constitucional Português, em meu entender, eu sei que isto é também controverso, mas estas ocasiões são também para deixarmos umas coisas mais controversas, o Tribunal Constitucional Português, nessa altura, deu uma lição, uma imagem de grande autocontenção e de grande equilíbrio. Eu julgo que o Tribunal Constitucional Português foi um dos fatores que fez com que Portugal fosse muito diferente da Grécia em termos
da absorção das medidas de austeridade, muito pesadas, muito violentas, que nós sofremos aqui nesse período. Se vocês recordam, enfim, foi há uns anos, mas não há tantos assim, se vocês recordam, a Grécia viveu períodos de grande turbulência, arraiar quase, digamos, a desobediência civil, pública, com manifestações todos os dias, ataques ao Parlamento. Foi mesmo, aliás, eleito um partido extra-regime, digamos assim, o Syriza, na Grécia, e de facto a implementação das medidas de austeridade na Grécia, bastante violentas, talvez mais violentas que em Portugal, teve uma reação pública muitíssimo violenta. Eu acho que na Grécia as pessoas sentiram que não havia nada que as protegesse, que a sua relação direta com o Parlamento, com o legislador, com o governo, tinha de ser exercida diretamente também. Não havia ninguém a quem se dirigir. O Tribunal Constitucional Português foi essa pessoa a quem a opinião pública se dirigiu quando houve as medidas de austeridade em Portugal. E foi para o Tribunal Constitucional Português que a opinião pública olhou quando foi necessário introduzir alguns mecanismos de equilíbrio, de bom senso, digamos, no funcionamento do sistema. E o Tribunal Constitucional Português, durante esse período, em meu entender, exerceu sempre as suas competências de uma forma muitíssimo equilibrada, respeitando no máximo possível aquilo que era a vontade do legislador. A vontade do legislador, essa que estava muito condicionada pelas instâncias internacionais, pelo FMI, pelo Banco Central Europeu, pela Comissão Europeia. Portanto, o legislador português e o governo português também estavam muito condicionados externamente, mas em alguns casos houve a tentação até de ir mais longe daquilo que era exigível e que vinha das exigências externas, e foi o Tribunal Constitucional que introduziu algum equilíbrio aí, com bom senso, não atacando o legislador, não pondo em causa as intenções centrais das medidas de austeridade, permitindo que elas produzissem o seu efeito, mas limando algumas arestas naquelas coisas mais salientes que provocaram sentimento maior de injustiça nos cidadãos. E, portanto, a resposta à sua pergunta: tem o Tribunal Constitucional uma estratégia política, uma estratégia legislativa, etc. Eu acho que o Tribunal Constitucional Português tem, sobretudo, uma estratégia de moderação do poder político. Não de ativismo político, não de atuação política direta, não de substituição do legislador do executivo, mas de moderação de excessos que possam vir daí. Muito obrigado, Bom, professor. Temos algumas perguntas ainda, creio que tenhamos o tempo um pouco apertado, mas há mais duas perguntas, professor. A primeira nos foi enviada por escrito e consiste no seguinte questionamento: professor, no caso das omissões parciais, no caso brasileiro, a proibição do defeito como os seus subprincípios da eficiência exigível e da proporcionalidade estrito poderia também ser aplicado nos processos subjetivos de fiscalização de constitucionalidade concreta? Sabemos que em Portugal o controle de constitucionalidade seria a princípio só de normas abstratas, né? Portanto, o objeto da pergunta é entender como é que a utilização desses parâmetros, né, a proibição da deficiência e a proibição do retrocesso, poderiam ser utilizados no controle de omissões constitucionais em sede de controle concreto de constitucionalidade. Certo. De facto, as minhas reflexões têm sido, muitas vezes, impressionadas e influenciadas pela circunstância de o Tribunal Constitucional Português fazer, sobretudo, a apreciação da constitucionalidade de normas jurídicas. O Tribunal Constitucional Português não aprecia a constitucionalidade de atos individuais e concretos, por exemplo, de atos individuais e concretos da administração pública ou de sentenças judiciais. O Tribunal Constitucional aprecia apenas a constitucionalidade de normas jurídicas.
E por isso, as minhas preocupações essenciais têm sido de ver como é que estes princípios de ponderação, de harmonização e ponderação se aplicam primeiro à atividade do legislador, da atividade de quem produz as normas jurídicas legislativas e depois da atividade de quem controla essas normas jurídicas legislativas. Quem controla, designadamente, a constitucionalidade, em alguns casos também a legalidade, mas sobretudo a constitucionalidade. E por isso, a aplicação destes princípios, da proibição do déficit, da proibição do excesso, na minha visão, aparecem sobretudo nesse contexto. Contudo, é possível, em circunstâncias em que, por exemplo, haja um recurso de amparo, como existe na Alemanha, como existe em Espanha, como existe na Áustria, é possível, em circunstâncias de recurso de amparo, em que estejam a ser apreciadas questões concretas relacionadas com atos individuais e concretos produzidos por autoridades públicas, seja autoridade administrativa, seja autoridade judicial, é possível também aplicar-se o princípio da proibição do excesso e o princípio da proibição do déficit. E, eventualmente, a estrutura de cada um desses princípios sofre algumas adaptações às circunstâncias do caso. Designadamente, a questão da proibição do déficit, porventura, sofre algumas adaptações. Mas a minha opinião, digamos que sujeita eventualmente a reflexão futura, se alguém quiser opor-me objeções a isso, mas a minha opinião é que, mesmo nessas circunstâncias, os princípios da proibição do déficit e da proibição do excesso se aplicam com estrutura idêntica àquela que esses princípios têm quando se aplicam à atividade do legislador e à atividade do controle das normas legislativas. Antes de encerrarmos, professor, já agradecendo por toda a sua disponibilidade, nós temos mais uma pergunta que foi passada aqui para a gente por escrito pela aluna Najara Bittencourt. A pergunta dela é a seguinte: quando o senhor comentou, professor, sobre o teste de razoabilidade feito pela Corte Sul-Africana, a aluna gostaria de saber se esse teste ele é feito ponderando-se a extensão das restrições e as vantagens coletivas obtidas, se é mais ou menos isso o que foi feito pela Corte Sul-Africana. E se o senhor poderia dar algum exemplo de alguma decisão da Corte que tenha seguido mais ou menos esse roteiro de análise? Sim, não, esse teste de razoabilidade aplicado pelo Tribunal Constitucional sul-africano é, de facto, um teste de espectro largo, um teste com um foco macro, como eu disse. Por exemplo, eu procuro comparar esse teste com uma outra concepção, um outro conceito de razoabilidade que é defendido em Portugal pelo professor Jorge Reis Novaes, que entende que a razoabilidade é uma das componentes do princípio da proibição do excesso. Enfim, não é essa a minha perspectiva. E o professor Jorge Reis Novaes entende que a razoabilidade tem um determinado foco, um foco micro. Foca-se sobretudo nas consequências, no impacto subjetivo que determinadas medidas têm em relação a grupos específicos. Pode acontecer que uma medida legislativa ou uma medida individual e concreta tenha um impacto genérico não muito adstringente, não muito grande em relação à comunidade em geral, mas que depois haja indivíduos ou um grupo de indivíduos concreto que sofrem um impacto específico e, nesse caso, o princípio da razoabilidade tornará essa medida inconstitucional. Mas isso é uma ideia de razoabilidade que tem sido defendida nesse contexto. A ideia de razoabilidade que está subjacente à jurisprudência constitucional sul-africana e também, em certa medida, embora com algumas diferenças, à indiana e também noutros paradeiros,
O teste de razoabilidade que está subjacente à jurisprudência constitucional sul-africana é o teste de perspectiva muito mais lata, que não tem em conta apenas os impactos que uma determinada medida possa ter numa determinada comunidade, num determinado membro da comunidade ou num determinado grupo de uma certa comunidade, mas tem em conta todo o contexto em que a medida foi preparada. No caso Grupo Boom, que é o caso mais emblemático, houve depois outros casos, depois desse que é de 2000, houve outros casos depois a seguir, em que também o teste foi aplicado e tem sido aplicado, mas nesse caso pioneiro do Grupo Boom, o Tribunal Constitucional sul-africano fez uma decisão bastante extensa em que fez uma análise muitíssimo minuciosa de todo o contexto em que a política de habitação, era isso que estava em causa, sobretudo a política de habitação, de que o contexto em que a política de habitação tinha sido desenhada pelo governo, pelas várias estruturas e os vários níveis do governo sul-africano. Como é que o governo sul-africano tinha ido verificar quais é que eram as necessidades, como é que o governo sul-africano tinha feito a planificação do programa, quem é que tinha envolvido, quem é que tinha ouvido em relação a isso, quais é que eram os recursos que estavam disponíveis, qual a calendarização que tinha sido preparada, com o envolvimento de quem na sua execução, se vários grupos com mais fragilidades tinham sido ou não também considerados e, portanto, o Tribunal Constitucional Sul-Africano fez aqui uma análise global de todos os aspectos, todas as vertentes da preparação desta política, para verificar o quê? Se ela era razoável. Dizendo à partida, bem, razoável é muita coisa. Pode ser esta, podiam ser mais outras 10 ou 20 ou 30, mas a nós, Tribunal Constitucional, não nos compete estarmos a substituir ao Governo ou aos fatores implicados do Governo, a substituir, a dizer que esta é razoável, mas há outra mais razoável, há outra melhor. O que nós temos de ver é se esta é razoável, o número de entidades que foram envolvidas, se é razoável a programação, se é razoável o tempo de execução, se é razoável os recursos que vão ser implicados, etc. Portanto, é um teste diferente para com o legislador. Porque é que no caso sul-africano, neste caso Grupo Boom, foi dada razão à senhora Grupo Boom, à sua família e aos companheiros que a acompanharam naquela aventura de ocupar a terra? Porque se considerou que aquele caso era um caso de especialíssima fragilidade, para o qual o programa de habitação do governo, que era muito razoável na maioria dos seus contornos, não era razoável naquele caso concreto. Porquê? Porque, na verdade, o programa estava bem desenhado, estava bem provido, tinha uma boa perspectiva, mas não acorria àqueles casos de grande fragilidade e de imediata resolução, que era necessário resolver de imediato, que é o caso de centenas de pessoas que estão a viver em casas feitas de cartão e de plástico, sem eletricidade, sem água, sem saneamento básico, em que na província do Cabo é frio e chove muito e, portanto, as casas são inundadas no inverno e, portanto, havia ali uma necessidade para a qual o programa, globalmente considerado, não dava resposta. E, portanto, era razoável no seu contexto global, mas havia ali um aspectozinho em que ele não era razoável, porque não dava resposta àquelas pessoas e aos direitos daquelas pessoas que constituíam, de facto, uma urgência que tinha de ser enfrentada e resolvida. Porque é que esta decisão e o teste da razoabilidade é criticado? Porque há quem diga, não, o teste da razoabilidade é um teste muito diferente para o legislador, o melhor seria que o Tribunal tivesse definido com caráter geral qual é que é o conteúdo, o core mínimo do direito, quais é que são as prestações
decorrem desse conteúdo mínimo do direito, quem é que tem direito a essas prestações e, naquele caso, nos outros casos, seria esse o parâmetro a ser aplicado. Com o Tribunal nem sequer foi ao ponto de definir o que é que o direito à habitação significa em termos de prestações sociais envolvidas, é óbvio que não protegeu suficientemente sequer o conteúdo mínimo desse direito à habitação. E, portanto, daí a crítica que foi feita e que continua a ser feita na doutrina sul-africana. Bom, acredito que nós já tenhamos até estourado um pouco aqui o nosso tempo. Ministro, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Bom, só agradecer, professor Vitalino, por essa belíssima aula e por esse profícuo diálogo que nós tivemos. E tão logo esse texto seu esteja já sem o New Obstat, nós gostaríamos também de publicá-lo no Brasil. Acho que é um importante diálogo que precisamos manter e gostaríamos de publicar na própria revista do IDP. O senhor viu pelo interesse dos nossos participantes a importância desse diálogo com a doutrina constitucional portuguesa. Eu, na medida do possível, tenho insistido que leiam o seu livro sobre o princípio da proporcionalidade, que, como eu já disse, reputo a melhor obra publicada em língua portuguesa. Nós estamos discutindo, inclusive, isso também com os nossos colegas no Supremo Tribunal Federal. Vitor. Obrigado. Também gostaria de, em nome dos alunos, agradecer ao professor Vitalino por essa participação no nosso grupo de pesquisa. Acredito que foi muito frutífero para todos nós, sobretudo em razão de o professor ter se dedicado ao exame, né, da realidade brasileira. Também gostaria de avisar aos participantes do grupo que nós continuaremos os nossos encontros na próxima segunda-feira com o professor Ricardo Campos, que é assistente da Cátedra de Direito Público da Universidade de Frankfurt am Main. Na próxima segunda-feira, a gente irá discutir com o professor Ricardo Campos a jurisdição constitucional em economia de plataformas, né? A discussão sobre transformação da responsabilidade jurídica dos intermediários de conteúdo online nesses tempos de pandemia. Portanto, vai ser também um debate super interessante. Gostaria que todos se engajassem em divulgar aí os nossos encontros. Lembrando também que ainda teremos outros participantes bastante ilustres. No dia 4 de maio, o professor Gonçalo Manuel Vilhena Almeida Ribeiro, que é juiz do Tribunal Constitucional Português, fará uma participação aqui com a gente. No dia 18 de maio, o professor Günther Teubner, diretamente de Frankfurt, também irá nos brindar com a sua participação. Portanto, peço que todos continuem com a gente nos próximos encontros e, mais uma vez, me coloco à disposição para o que for necessário. Muito obrigado. Eu fiquei muito satisfeito por ter a oportunidade de estar convosco desta ocasião, por partilhar algumas ideias que são ideias frescas, outras já são ideias que vêm do passado. O professor Gilmar Ferreira Mendes correu ali um gravíssimo risco de arranjar algumas inimizades, porque aconselhar a leitura de um livro que tem 1400 páginas não me parece que crie grandes amizades, mas eu diria que o meu livro deve ser, para quem veja utilidade, deve ser consultado sobretudo em partes. Eu escrevi o livro, mas o livro tem muitos temas, tem muitos livros lá dentro, e, portanto, talvez a melhor forma de o utilizar, de o consultar, seja de ir às partes específicas. Simpatia e, pelo meu lado, estou
processo aplicado em Portugal, que vai ser, com certeza, com todo o gosto, deste nosso debate. Acredito que tenhamos um problema com o áudio do professor Vitalino. Alô? Professor, nós não estamos conseguindo lhe ouvir. Acredito que seu áudio esteja fechado. Estava, apenas para concluir, estava a dizer que se houver perguntas e comentários que tenham ficado por feitos, quem queira endereçar, muito gosto, particularmente se forem comentários críticos e que me permitam fazer o meu trabalho ainda um bocadinho melhor. Portanto, fico à espera também de comunicações vossas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Até o próximo Então, ponto. boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde.